Opa, aí galera, beleza? Galera, eu tô trazendo aqui um assunto muito importante que aconteceu essa semana. Na verdade, dois assuntos, mas vou falar esse outro assunto em outro vídeo. Mas o primeiro é sobre o Anime Friends, que a Omelete quis adquiriu a compra, na verdade, ano passado, em dezembro do ano passado. Só que essa compra foi anulada, foi desistida. Por quê? Qual é a questão? Pierre Mantovani, que é o CEO da Omelette Company, não chegou a um consenso entre as partes envolvidas com a Anime Friends, ou seja, entre a Omelette, Pierre Mantovani e a Mario Division, que é detido pelos Juliano Antelli e Diego Ragonha, que já estiveram aqui no canal, né, em experiências passadas. Mas essa obtenção do Anime Friends foi anulada por conta de uma questão básica. Por causa disso, o que o Pierre Mantovani disse em reportagem? Para gerir uma empresa, você tem que ter todos os sócios estarem de acordo. E que a gente queria fazer diferente do que os sócios atuais do evento queriam. Então, optamos por desativar a aquisição, ou seja, eles desistiram. Porque o que acontece? O New Friends, ele tinha a intenção, né? A Omelete tinha a intenção de chegar a um faturamento de R$ 1 bilhão até 2030 com esse evento. É claro, somando com a Gamescom Latam e a Comic Con Experience, que na qual os dois são detentores desses produtos, vamos dizer assim, desses eventos, que infelizmente chegaram a levantar muitas queixas, muitas críticas, e principalmente negativas com relação aos ingressos caríssimos, principalmente a questão financeira, que na qual as pessoas não têm condição de pagar no momento atual, volta e meia, no Gamescom Latam, que teve um desrespeito imenso e que na qual eu critiquei abertamente a ofensiva que teve com os fotógrafos dos eventos. Foi polêmico e ao mesmo tempo foi uma coisa de irresponsabilidade, que na qual, graças a Deus, com ainda a supervisão do pessoal da Mario Division, a Almet deixou com que os fotógrafos se fossem respeitados. A Mario Division não deixou. Porém, o evento ficou michado. Ficou, sabe aquela história? Ter pouca interatividade, não, ficou uma cópia dos eventos da Omelete, aliás, o padrão Omelete, na qual não é o padrão Anime Friends, não é o padrão da Mario Division, que a gente está acostumado a ver. Ter mais interatividade, ter atrações rodando por todo o espaço, que é importante ter, coisa que teve, mas não foi 100%. A gente viu, eles conseguiram trazer o Ultraman esse ano, trouxeram muitas coisas muito bacanas, mas fizeram escolhas que foram questionáveis. Por exemplo, a sala de imprensa ficou muito ao lado da sala das bandas, não atrás das bandas, que é um palco que na qual tem um espaço que na qual tem uma acústica perfeita, que protege a gente. E isso foi um problema. Mas, por um lado, foi perfeitamente compreensível, porque foi uma escolha. Eu já comentei sobre isso. Mas o outro ponto que me irrita com essa aquisição é que, infelizmente, não chegou a ter uma coisa chamada respeito ao público. Não fala a parte do Anime Friends, que realmente o Juliano e o Ragonha têm. O Nitelli e o Ragonha têm. Mas eu me refiro à própria Meretic, na qual não entende que o evento Anime Friends tem uma essência própria. E essa essência jamais deve ser tirada. Jamais. Coisa que, inclusive, veja só, que o Juliano Antelli disse, tá? Que a nota esclareceu claramente que essa não integração da empresa junto ao Omelete foi de forma amigável. E a essência do evento foi sempre um ponto inegociável. Vou ler o que ele disse, tá? Em respeito ao nosso público, parceiros comerciais e artísticos, informamos a decisão de não seguir com a integração entre a Mario Division e o Grupo Omelete para a organização do Anime Friends. Foi tomada de forma amigável após longas conversas entre os executivos de ambas as companhias. Para nós da Mario Division, sempre foi um ponto inegociável preservar a essência do Anime Friends, com sua identidade construída ao longo de mais de 20 anos, graças ao apoio de uma comunidade de fãs única. Seguimos motivados para executar os planos para a próxima edição do evento com o mesmo
nível de organização e inovação que imprimimos em cada edição desde 2018, quando assumimos o Anime Friends. Na verdade, 2016, hein? 2016 foi o último ano, efetivamente falando, da Yamato, porém, a Yamato e a Yamato Division, a Yamato se dissolveu, porém a Maru comprou esse evento, e olha só o que se aconteceu. 2018 e 2017 foram os anos que praticamente foram anos da Maru, que a Maru, de fato, adquiriu o Anime Friends e desenvolveu este evento. E aí, disseram que nas próximas semanas já vão começar as divulgações, com atrações que fazem o coração de cada fã bater acelerado no espaço, já que é a nossa casa. Estamos preparando uma experiência ainda mais extravagante do jeitinho que o público do Anime Friends merece. Como todos sabem, né? Esse é um assunto muito importante. Eu já expressei a minha opinião sobre isso, mas vou deixar registrado aqui novamente. Foi bom, mas não expressei, mas vou falar. Foi bom isso ter acontecido. Por quê? Eu acho que uma empresa tirar de si mesma a identidade que a empresa possui, houver uma fusão, na qual isso inclui um princípio da lei antitrust. O que significa essa lei antitrust? É uma lei na qual impede a concorrência desleal, tá? Só para vocês entenderem o que é isso. Isso tem a ver também com essa situação que está acontecendo com a Netflix e com a Warner Brothers, que foi recentemente comprada, adquirida. A Netflix comprou a Warner Brothers. Mas vou deixar bem claro isso em outro vídeo. A lei antitrust, tá? Ela existe. Mas ela não é uma lei na qual, vamos dizer assim, eu vejo como uma prática. Prática na íntegra. Eu vou explicar por quê. A lei da antitrust, ou a lei 12.529, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ela diz claramente que regulamenta a proteção da livre concorrência do mercado, ou seja, do livre mercado, impedindo que haja monopólios e práticas anticompetitivas com fixação de preços, divisão de mercados ou abuso de posição dominante, visando beneficiar consumidores e empresas. Aqui no Brasil nós temos essa lei na qual deveria ser seguida. E deixar bem claro, o CAD ele tem a função de punir, investigar e punir infrações contra a ordem econômica, aplicando multas e sanções, além de analisar fusões e aquisições. Ou seja, é proibido holdings, é proibido qualquer coisa na qual vai contra a liberdade de comércio, vai contra todo o princípio mercadológico, porque todos os eventos precisam ter uma empresa para gerir. Não é simplesmente, eu vou fazer um evento maravilhoso. Não. Se você não tem uma empresa, se você não tem como organizar isso corretamente, porque é muito dinheiro para poder construir um evento. Eu tive o desafio de fazer isso. Mas esse evento foi feito de outra maneira. Mas teve uma empresa. Teve um CNPJ. Não pode ser um CPF para poder fazer um evento. É um CNPJ que faz. E o detalhe, veja bem a questão que isso pode, que foi bom. Por quê? Nós, da imprensa, de certa forma, eu, particularmente, eu não falo por mim, nem posso, eu falo por mim. Eu não falo pelo meu pessoal, porque é um assunto que cada um vai reagir de forma diferente, não sem opinião. Isso é um assunto que nós vamos um dia, em breve, abordar, publicamente. Mas, a minha opinião foi bom. Por quê? O Anime Friends, a Maru Division, confia na gente. A Omelete não. A Omelete, ela é muito fechada. E não só isso, eles não chamam as pessoas de fato, que são do meio. Eles chamam eles são muito nichados. E estão esquecendo que também nós, que cobrimos o evento, nós fazemos tudo isso de uma forma na qual produz conteúdo. Não importa o número de conteúdo, não importa quantas pessoas sigam você, mas o que importa é a sua qualidade, a sua influência. O que você transmite de mensagem para o público. Esse é o ponto importante. É o respeito que ele tem com as pessoas na qual já cobrem há muitos anos os eventos. E é uma pena
que esse tipo de coisa acontece na Omelete. Eles não veem com bons olhos que as mídias pequenas, eles podem fazer muito mais. É um trabalho de formiguinha, porque a gente divulga e expõe o evento como um todo. Porque não é só uma pessoa, são várias pessoas cobrindo o local. Tendo a experiência que uma pessoa comum está tendo, porém, com plus a mais, com as entrevistas que na qual nenhum outro evento faz. E eu sou prova viva. Eu sou prova viva, testemunha ocular. E são poucos eventos que permitem uma sala de imprensa legítima que permite que haja entrevista. E que a gente cobre praticamente o evento todo. E tudo, tudo é coberto e transmitido, respeitando as regras que são interpostas conforme a gente recebe. Os acordos, as regras, tudo conforme foi solicitado. Direitinho conforme a música pede. E conforme nós conversamos. E conforme há registros e tudo mais. Não é, nem é contrato. Se fosse, eu estaria recebendo. Mas não tem contrato. O que a gente tem é a gente se inscreve, a gente se concorre para muitas pessoas para poder fazer um trabalho decente. Porém, a gente tem prioridade. Por conta do que a gente já faz há muitos anos. E é uma pena que a Omelete, bem como outras empresas, não tem essa visão. Do respeito à imprensa independente. A mídia alternativa, que é fundamental. Não basta só as grandes, gigantescas aí, nós sabemos. Mas quem está no nicho e sabe o que está falando, pode ter certeza de uma coisa. Eu aqui estou fazendo meu papel. Fazer meu papel como imprensa. Divulgar, compartilhar e trazer as informações como elas são. Sem uma vírgula, sem nada a ser mudado. Mas é isso, tá? Eu espero poder que o Anime Friends siga em frente, assim como o Omelete siga em frente com o que deseja, mas sempre respeitando a integridade e o respeito com o público, que é o fundamental. Coisa que a Maru Division e o Anime Friends têm. Eles respeitam o público e entendem que o público é mais sagrado. O povo é mais sagrado do que um corporativismo.